Será que estamos diante de um flop inevitável no novo anúncio da Sony? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal. Sente-se, se acomode e se prepare porque o assunto é delicado. Bom meus amigos, hoje nós vamos falar a respeito do novo jogo da Sony, o Intergalactic. O novo jogo, a nova IP da Naughty Dog, que confirmadamente já está sendo produzido desde 2020, a época do lançamento de The Last of Us 2. Tudo indica que a Sony separou, as equipes dentro da Naughty Dog, onde uma parte ficou trabalhando no jogo e outra parte trabalhou naquele multiplayer de The Last que levou anos e muito recurso financeiro e no fim das contas não deu em nada. Então, Intergalactic seria a nova tentativa, um refresh dentro do estúdio de trazer algo original, algo novo para o mercado e que tem grandes inspirações, mas será que essas inspirações seriam apenas inspirações ou seria a temática dos anos 80 um pequeno disfarce para algo mais? Nós estamos adentrando, em um ambiente crítico que ainda está pegando fogo nos dias de hoje. Estamos falando dela, a lacração ou como alguns chamam, a cultura woke. E nisso, abre margem e porta pra gente debater muita coisa. Mas fato é que o novo lançamento da Sony deu indícios de que pode existir essa possibilidade, assim como pode também não ser nada demais. Porém, a mensagem do público em geral já foi clara. Sony, já estamos de saco cheio. Chega dessa forçação, chega dessa banalização de minorias dentro dos jogos. Foquem na qualidade. Bora conferir o que aconteceu? Então não esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E esse vídeo é um oferecimento da Promotech Games. Se você está procurando pagar o menor possível usando os melhores cupons de desconto do mercado, participe dos grupos do WhatsApp da Promotech e fique de olho nos anúncios para poder usufruir daquela promoção relâmpago que você sempre perde. Então aqui estamos nós, meus amigos. O que eu quero mostrar para vocês hoje é, então, a respeito desse jogo, que é o Intergalactic. E nós temos aqui, então, o trailer, Nós vemos, então, que o desempenho, desse trailer não foi ruim em termos de visualizações, Para uma IP nova, um jogo novo, chamou bastante a atenção do público. Nós vemos aqui que no canal do PlayStation oficial teve ainda mais engajamento. Então, se a gente for somar tudo aí, deu quase 3 milhões, em visualizações somente na rede social do YouTube. Lembrando que isso aqui é um jogo que foi apresentado no The Game Awards, então a gente não pode só contabilizar as visualizações individuais dos canais da Sony, nós também temos as visualizações dos mais de, 1 milhão, muitos milhões aí de telespectadores do The Game Awards ao redor do mundo, no momento que o evento estava acontecendo, então facilmente esse jogo atingiu uma massa muito maior do que isso de pessoas. Mas com as interações, a coisa muda um pouco. E quando a gente fala de interações, galera, a gente está falando de uma interação direta do público, ou seja, das pessoas indo lá avaliar a coisa, opinar sobre a coisa. E o que chamou muita atenção no caso do Intergalactic, não vamos nem entrar ainda na polêmica da personagem, aparentes indícios, de woke ou de lacração, que possa chegar no game. Estamos falando aqui sobre a desconfiança descarada e escancarada que o público hoje em dia está mostrando para com a Sony, ou seja, o famoso pé atrás que a galera hoje tem com a Sony, o que é uma coisa assim, caras, que olha que contraste, A Sony de 2017, 2018, que é o mesmo período, que nós estamos vivendo hoje, só que é equivalente na geração do PlayStation 5, com o que tá realmente hoje em dia, Antigamente, quando a Sony ia lançar um jogo, caras, podia até aparecer algum defeitinho aqui e ali na apresentação, mas a galera hypava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a galera é muito mais seletiva com as coisas que hypam. Isso não é só com a Sony, não. E é claro que, sim, existe uma razão pra isso, Não dá pra julgar o motivo pelo qual as pessoas têm esse pé atrás. Mas a gente já vai entrar nesse assunto, Vamos primeiramente focar no que foi que aconteceu, E o que aconteceu primeiramente, galera, é que a Naughty Dog, no lançamento desse trailer, já lançou o trailer do jogo restringindo os comentários
na publicação. Estaria o estúdio tentando proteger o jogo ou o público de presenciar alguma toxicidade, ou estaria o estúdio tentando impedir o público de dar as suas impressões honestas, né? Ou pelo menos boa parte do público, né? Porque nisso tem misturado gente que é lacrola e gente que é chapéu de alumínio, enxerga lacração em tudo, né? Ou seja, os extremos. Será que ela estava tentando impedir que os extremos prejudicassem a coisa como um todo? Ou estaria a Naughty Dog tentando se resguardar de uma crítica que pode ter veracidade nela? Então, não sabemos, né? A verdade é que nós não sabemos. Agora, fato é que, ao analisar o desempenho que o jogo está tendo em relação à reação dos jogadores, nós vemos claramente que o público está completamente descrente nos trabalhos da Sony. E isso, meus amigos, é péssimo. Isso é péssimo para a imagem da empresa e também para o desempenho que o jogo pode ou não ter até o seu lançamento. Agora, uma coisa é fato, galera, jogos e obras que são hateadas dessa maneira logo no começo, estamos falando aqui do primeiro trailer, nem foi falado quando esse jogo vai sair, tendem a não conseguir se recuperar. Tendem a beirar ao flop, se não flopar com muita certeza. Então isso aqui certamente é uma mensagem de aviso para a Sony e para a Naughty Dog. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. Tomem cuidado com as narrativas que serão abordadas dentro do game. Porque claramente o público já está de saco cheio. E eu falei para vocês já há muito tempo que esse é um evento que aconteceria. Desde 2020 para cá, a Sony vem adotando sim politicagens, né, dentro dos seus jogos, vem colocando ideologias dentro das suas obras. E isso, meus amigos, infelizmente, né, talvez lá em 2020, quando era meio que febre, né, não, temos que ser todos inclusivos e tudo mais, até pudesse ser uma narrativa que pegasse um pouco ali naquele começo. Mas hoje em dia, né, depois de tantos flops que a gente viu acontecendo na indústria de obras que tentaram focar em pautas identitárias, esse tipo de coisa já não tem mais tanto espaço. E quando eu falo disso, eu não estou me referindo à inclusão, né? Uma inclusão sadia, ou seja, quando o personagem ele é alguma coisa, mas aquilo fica em muito segundo ou terceiro plano, porque não é o principal que ele tem que exibir dentro da história da obra, dentro do contexto, né, da narrativa, não tem problema nenhum. O problema é quando o identitarismo ele fala muito alto, é quando isso aí acaba sendo mais exibido do que outras características que deveriam ser mais predominantes no personagem. Então é óbvio que quando você assiste esse trailer e vê, né, uma personagem que é feminina, certo? Entretanto, tem todo um ar, né, sarcástico, todo um ar, né, meio superlativo. Nós vemos aqui claramente, né, que é uma personagem cujo estilo, né, o estereótipo feminino, vamos dizer assim, não está tão presente, né, nas características aqui dela, o que abre a margem para muitas pessoas questionarem sobre qual será, né, qual é que é desse personagem, uma personagem careca, né, com aquele olhar sarcástico de que, será que não é aquele tipo, né, de militante, porque se parece um pouco, né, com alguns militantes aí de ideologias. E eu concordo que isso pode sim ser algo suspeito, mas isso dentro de qual contexto, meus amigos? É aí que tá a questão. Não dá pra julgar o personagem apenas por ela não estar dentro daquele estereótipo. Dentro dos contextos do dia de hoje, isso sim, realmente parece suspeito. Mas também é válido lembrar que dentro do contexto das obras cinematográficas e de entretenimento, isso não quer dizer necessariamente alguma coisa. Quem é que não se lembra da Sigourney Weaver, né? Lá nos filmes do Alien, né? E esses são filmes antigos, certo? Onde a personagem, por exemplo, também tinha cabelo raspado, né? Tava ali na nave espacial e tudo mais. Então vejam que o jogo, ele condiz muito, né, com esse tipo de obra, né, com esse tipo de filme, com esse tipo de contexto que a gente já viu aí muito no cinema. Estamos falando de 1992. Não estamos falando aqui dos anos 2020 pra frente, onde a lacração começou a se tornar uma coisa muito evidente, tá? Outra coisa também, vamos um pouco mais pra frente, né, nos anos 2000, a gente via filmes, por exemplo, como Matrix, que tinham personagens que também eram dessa maneira, né, tinha cabelo raspado lá, né, no povo de Zion, que estavam ali refugiados, né, contra as máquinas do mundo externo. E é muito interessante notar, galera, que Matrix é uma obra cinematográfica cuja caracterização dos personagens também, ela é bastante, vamos colocar entre aspas, desconstruída dos estereótipos que a gente vê, né, nas obras aí de entretenimento. Entretanto, não tornavam um filme lacrola, com pautas identitárias necessariamente. Inclusive, Matrix é um filme que nós podemos dizer que ele tem inclusão de todos os tipos, tá? Mas, como ele não foca nesse tipo de coisa, então o filme ele acabou tendo o quê? Ele acabou se destacando por outras coisas, pela sua qualidade, pelo seu enredo, pela sua história, pela
apresentação dos personagens, pela atuação dos atores, que em sua grande maioria eram impecáveis. Então notem que uma obra, ela tem de trazer a verossimilhança. E quando você fala em trazer essa verossimilhança, é quando você abre, né, esse caminho crítico, que é o que acontece na maioria das obras hoje em dia, pelo menos por enquanto, ou até, né, como estava acontecendo há algum tempo aí no mercado, tá? Onde sim, as empresas estavam perdendo essa verossimilhança para dar espaço a mensagens que poderiam ser interpretadas como políticas ou pautas, né, identitárias ou quaisquer outras coisas que a política hoje em dia se apodera para fazer o seu marketing de votos e angariamento de público, prospecção de pessoas, né, de gente que vota aí para escolher os seus representantes diante dos governos. Então, meus amigos, de fato, é válida a crítica sobre a Intergalactic do ponto de vista de que, historicamente, a Sony ainda não se recuperou, né, dessa onda de lacração que ela vinha colocando nos seus jogos, essa banalização, esse desrespeito com as minorias que a Sony vinha fazendo, tá? Mas, por outro lado, também é justo a gente afirmar que, né, esse tipo de design que nós estamos vendo aqui não é algo novo e oriundo de uma lacração. Esse tipo de design, o jogo tenta passar a mensagem, ó, nós vemos aqui logo no começo, né, uma referência aos clássicos animes, né, que falam, que abordam essa temática, né, futurista e coisas do tipo, com relação à exploração espacial. Foi mais ou menos aí o que eu pesquei aqui nesse início, né, quando o jogo tenta abordar aqui na tela, e existe sim essa possibilidade. Outra coisa também, galera, a personagem aqui talvez, não necessariamente esteja focando em uma desconstrução, por assim dizer, tá? Como eu falei, notem que logo aqui no início, na apresentação do personagem, nós vemos aqui uma clara referência que a empresa quer fazer, é proposital isso estar aqui, tá? A esses animes, né, a essas obras já clássicas, né, em relação à exploração espacial, conflito com alienígenas e outros seres, né, intergalácticos. E logo em seguida nós vemos aqui uma cena onde a personagem, ela tá aqui, né, cortando aí o seu cabelo, raspando o seu cabelo, e sim, ela está exatamente dentro desse estereótipo, né, dos filmes, das obras, por exemplo, dos anos 80, anos 90, a respeito do tema. Eu não estou julgando o público ou vocês por desconfiarem da Sony. Eu também desconfio. Eu só não votei aqui ainda, tá? Não coloquei nem like e nem dislike. Eu prefiro, por enquanto, fazer o quê? Esperar. Porque é como a gente tá falando aqui, né? A Sony já tem um histórico que não é favorável, então esse número de dislikes aqui eu não acho que seja uma forma de opressão por parte do público ou uma demonstração de preconceito, não. Eu acho que isso aqui é uma mensagem muito clara que a comunidade gamer está dando pra Sony, inclusive os fãs de PlayStation que já estão de saco cheio de lacração, que é o quê, ó? Tomem cuidado, nós estamos de olho, e se pisar fora da linha, a gente vai voltar o quê? Com a nossa carteira. E aí é onde entra, né, eu acho que o ponto principal de tudo. Galera, eu entendo, né, as críticas sobre o Neil Druckmann. Eu sou um cara que eu também não sou fã do Neil Druckmann, não. Até porque o primeiro The Last of Us, por exemplo, não foi do Neil Druckmann, né? Foi dele e de mais um outro diretor ali, e que juntos fizeram a composição do game e que ficou perfeito o balanço, né? Agora, no segundo game, quando ficou somente sob a direção do Neil Druckmann, a coisa perdeu um pouco o rumo. Muita gente não gostou da narrativa do The Last of Us 2, que claramente estava forçada sim, né? Em muitas partes, em pautas identitárias totalmente desnecessárias, porque todos nós já conhecíamos a Ellie, bem como certos aspectos da sua personalidade, que não tinham necessidade alguma de ficar tendo esse tipo de evidência o tempo inteiro dentro da obra, né? Fora a, entre aspas, desconstrução de certos personagens que no The Last 2 parece que mudaram da água pro vinho, né? Todo mundo questiona, por exemplo, a morte do Joel, a forma como a coisa aconteceu, dava pra ter sido uma coisa muito mais interessante, mas enfim, né? Sob a direção do Neil Druckmann, The Last of Us 2 foi o que ele foi, e muita gente acha que destoa bastante do primeiro, embora em termos de qualidade técnica seja impecável. Então sim, isso abre margem para muita discussão entre um lado que vai gostar muito, entre o outro lado que não vai gostar tanto, mas a gente não vai entrar nesses termos. O ponto é que o Neil Druckmann é sim uma figura bastante polêmica e, querendo ou não, ele está sobre a direção, né? Ele está ali na direção da Naughty Dog e a palavra dele ali dentro conta muito. Então, sim, com base no perfil do Neil Druckmann, esse jogo também tem muita chance, grandes chances de estar repleto de banalizações identitárias. Ainda mais considerando que o game foi concebido, começou a ser produzido no auge da, como as pessoas chamam, né, cultura woke, ou seja, quando as empresas estavam achando que esse era, né, um novo mercado com jogadores modernos que poderia ser explorado e muito dinheiro poderia ser farmado.
Bom, de lá pra cá a gente viu que não, né? O público, esse público moderno que eles procuram, na verdade, não sustenta absolutamente nada, né? Então, o que realmente vai mandar é a qualidade do game. Agora, galera, um outro ponto também que eu acho interessante de ser colocado. Mesmo as pessoas que criticaram o caso, por exemplo, do The Last 2, não negam a qualidade técnica que a coisa tem. Então, muitos ainda assim, mesmo tendo certos detalhes, optaram por adquirir e usufruir da obra. Ou seja, contornaram o problema apesar dos pesares. Outro exemplo também foi Spider-Man 2. Sim, Spider-Man 2 tem sim os seus momentos desgastantes em relação a esse tipo de tópico, mas não impediu que o jogo fosse um sucesso, atingindo mais de 11 milhões de unidades vendidas e agora já deve ter passado das 15, deve chegar aí até as 20 muito facilmente até o final da geração. Ou seja, existem obras em que mesmo quando isso está presente, ainda assim há um contorno por detrás disso, onde a qualidade acaba falando mais alto. Na minha humilde opinião, tá? E até acho que se você assistiu até aqui, se você é inscrito no canal, você gostaria de saber ela, né, modéstia à parte falando, eu acho que ainda é cedo demais, tá? E aí vai uma mensagem pra galera que também é anti-lacração, porque você, né, caso você não tenha percebido, você está falando com uma pessoa que é totalmente anti-lacração. Eu sou do time 100% contra lacração. Eu odeio lacração. Mas não é necessariamente pelo tópico que a lacração tenta abordar, é porque isso interfere diretamente na qualidade das obras e que pode sim muitas vezes nerfar o potencial de uma obra, mesmo que ela saia boa. A gente sabe que poderia ter saído melhor se o foco não tivesse sido dado em exagero para determinadas pautas. Então, levando isso em consideração, é que eu gostaria de me comunicar com vocês, o público que está atualmente desconfiado da Sony, a você que faz parte desses quase 200 mil dislikes no vídeo ali do Intergalactic, que já tá aí de saco cheio, né, com as coisas que a Sony vem fazendo, que essas empresas vêm fazendo no mercado, né, que destoam totalmente do público gamer. Eu diria para você, meu amigo, tenha calma, porque quando a gente olha para qualquer coisa e já julga que isso é uma lacração, que isso é woke, você também está banalizando o seu argumento. Porque a partir do momento que você fala que tudo é woke, tudo é lacração, né, e você resume a sua argumentação somente a isso, você torna o seu argumento raso. É mais ou menos que nem o cara que é lacrador, né? O cara que é lacrador, perceba que o argumento dessa galera, né, até um tempo atrás era chamar tudo de fóbico. Era falar que tudo era fóbico isso, ou ista daquilo. E quando você pega um cara desse, uma pessoa dessa pra debater, você percebe como eles são extremamente rasos na argumentação, porque eles usam a generalização como uma forma argumentativa. E a generalização é o quê? Se não uma simplificação e banalização também do seu próprio argumento. Então, a partir do momento que você chega aqui e fala que isso aqui é só lacração, que isso aqui é só coisa woke, você também está banalizando a coisa. Ah, mas Lorde, e se o jogo sair e for confirmado que é assim? É aí que tá o ponto, meu amigo. Quando o jogo sair, você espera as reviews. Vamos aguardar para ver o que realmente vai ser. E se for confirmado, você vai responder como? Com aquilo que mais dói. Porque não é dislike que mais dói. É isso aqui, ó. É a sua carteira. E aí sim, cada um vai dar a resposta pra Sony que ela merecer. Então, se Intergalactic merece flopar ou não, é aí que tá o ponto. Eu acho que é cedo demais para nós julgarmos aqui a questão. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje, tá? Eu não estou julgando de forma alguma, tá? A suspeita, né, que habita dentro do coração da maioria dos jogadores hoje, do público gamer, tá? Não acho injusto que tenha recebido tudo isso daqui de dislike, porque esse número de dislike aqui não representa necessariamente um hate, representa um aviso, um alerta pra Sony e pra Naughty Dog. Mesmo que o Neil Druckmann seja esse cara pautado nesse tipo de, né, ideologia e tudo mais, não se esqueça, Neil Druckmann é um CPF, a Naughty Dog é um CNPJ. E empresa, meus amigos, é capitalismo puro. Empresa não tem lado, empresa não tem moral. Se daqui a alguns anos for produtivo, né, gerar dinheiro, você fazer filmes, por exemplo, que, entre aspas, apoiem uma ideologia nazista, você acha que as empresas vão deixar de fazer filmes que apoiem esse tipo de ideologia ou que passem alguma lição de moral a respeito desse tipo de ideologia? Olha, nazismo talvez não fosse tão ruim assim. Não, né, vamos ver o outro lado dos caras. Se daqui 10 anos isso aí virar moda, as empresas vão dar um jeito de explorar. Então perceba como que é uma coisa totalmente oposta da outra. Esse que é o ponto. A gente, quando fala disso, a gente tá falando de capitalismo. Capitalismo não tem moral, capitalismo não é bom e nem ruim, capitalismo é só capitalismo, é tentar fazer dinheiro com o que aparecer na sua frente. Então é por isso que também existe esse lado. Ainda que o Neil Druckmann seja um cara focado em pautas identitárias, ele não tem poder de mandar na coisa toda. A Sony fica de olho, porque esse dinheiro vem da Sony pra fazer os jogos. Então, se os caras olharem a reação do público, né, e verem que a coisa pode flopar, eles vão chegar no Neil Druckmann e falar: ó, meu querido, pode botar um freio nisso daí. Pode mudar isso daí. O Neil Druckmann tem que obedecer ordens. E se isso aqui flopar, o pescoço dele
pode entrar na forca. Não sejam tão inocentes de achar que o cara pode fazer o que ele bem entende, tá? Não sejam inocentes de achar que a Sony como empresa é uma empresa que tem um lado ideológico. A Sony é uma empresa capitalista e o que der dinheiro, o que o público mandar e votar com a sua carteira é para onde a empresa vai se direcionar. Então é isso, meus amigos, essa é a minha opinião a respeito dessa polêmica toda, né? Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Eu sempre sou um cara muito a favor do equilíbrio das coisas. Eu acho que é muito legal essa ideia da gente debater, de ter um diálogo. Eu gosto de ver argumentos a favor, argumentos contra, né? Quando se trata desse tipo de coisa, porque eu acho que é assim que você engrandece o debate, né? Se você é uma pessoa voltada pra política, cara, o diálogo é essencial. Você não vai convencer ninguém fazendo acusações levianas ou acusações apenas por acusar. As pessoas não se convencem com esse tipo de coisa, né? Porque parece patético, parece que você tá ali na frente da briga de um casal. E você, quando tá vendo briga de casal ou briga de familiar, você costuma querer assumir o lado de alguém ali? Muito pelo contrário, você fica meio que como uma vergonha alheia, você quer sair daquele ambiente. E é assim que as pessoas, em sua maioria, se sentem. Então, saibam ter argumentos, né? Exponha o seu ponto de vista sem necessariamente menosprezar o outro. Mostre que você tá certo apenas pela lógica do seu argumento. E isso vale pra tudo na vida, né? Vale na política, vale nas interações sociais, vale no aprendizado, vale nos estudos, vale pra tudo. Então, usem sempre essa ferramenta que é o diálogo. É só assim que a gente engrandece. E na comunidade gamer, isso não é diferente, beleza? Bom, era isso que eu tinha pra falar. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Se você gostou, deixa aí o seu like, é muito importante, isso ajuda demais a crescer o canal. Não se esqueça também de se inscrever e recomendar aos seus amigos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.